Olá, eu sou a Fernanda, tenho 23 anos na profissão contábil e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês saberem o porquê que eu cheguei até aqui e qual é a intenção desse canal. Desde muito pequena, muito criança, eu sempre gostei muito de matemática. Então, aos 16 anos, eu fui treineira de um vestibular e prestei para engenharia civil. Fui muito bem, foi na USP na época, na Politécnica. Fui muito bem na pontuação, mas eu não podia ir, primeiro porque eu não tinha terminado ainda o ensino médio e segundo porque se eu conseguisse alguma forma de estar indo pra lá, eu teria que ficar o dia inteiro. Bom, enfim, na sequência, eu, adolescente, acabei engravidando aos 17, dos 17 para os 18 anos, acabei engravidando e aí tudo ficou mais difícil, mais complicado, mas eu precisava ir à luta. Então, o meu futuro esposo, ele trabalhava num escritório de contabilidade do irmão dele e eu vi uma oportunidade de cursar a contabilidade, mesmo sem saber do que se tratava. Eu não tinha ideia, não tinha noção, mas eu sabia que gerava renda. Então, o que eu fiz? Eu prestei o vestibular para contabilidade, logo que eu saí do ensino médio, prestei vestibular para contabilidade e passei. E lá foi muito bom, eu cursei os 2 primeiros semestres. Eu tava grávida, eu tava bem barriguda e eu tinha uma colega de sala que eu falei pra ela da minha vida, a gente acaba se abrindo, né? Então ela falou, por que você não tranca a faculdade de contabilidade e faz o curso técnico? Porque na época o curso técnico ele permitia que você prestasse a prova do CRC e aí você podia ter o número do CRC e podia exercer a profissão. Eu achei interessante mesmo porque o escritório que meu futuro esposo trabalhava, ele era do irmão e a cunhada era técnica e ela fazia de tudo. Então eu falei, é verdade, vou por esse caminho e fui. O que eu fiz? Naquele dia que ela falou, eu saí na hora do intervalo e fui em busca de um curso técnico, porque ela mesma já tinha me indicado aonde. E eu fui até lá e fiz a minha matrícula no curso técnico e na sequência eu cancelei a faculdade. Fui lá e tranquei a matrícula da faculdade. Fiz o curso técnico. Nesse curso técnico, minha filha já... Quando eu iniciei, a minha filha... Logo na sequência, minha filha nasceu e eu continuei o curso técnico. Nesse curso técnico, eu tive uma professora que me contratou para trabalhar com ela e eu trabalhei com ela por alguns meses. Na sequência eu me formei, peguei meu CRC e falei, vou abrir meu escritório. E assim eu fiz dentro de casa, que não morávamos só nós, né? Era uma família bem grande. Montei no quintal de casa um escritório, comprei mesa usada, computador usado, tudo usado e falei, agora é só esperar. Eu não sei como, até hoje eu me pergunto como que apareceu um cliente, um senhor, queria dar baixa na empresa. Só que assim, uma coisa é quando você estuda, outra coisa é quando você trabalha. Por mais que eu tenha trabalhado por alguns meses com a minha professora do curso, eu não tinha a prática da contabilidade. Então eu não tinha contato com documentos, eu não tinha contato com papéis, com modelos. E esse senhor, ele queria dar baixa na empresa dele. E eu corri atrás, corri muito atrás. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos uma parceria que hoje eu vejo que a internet facilitou muito para nós. Hoje, você tem uma dúvida, você coloca no Google, aparece vídeos de N profissionais que estão interessados em colaborar, em ajudar, sem cobrar absolutamente nada. Ele apenas está te dando um toque. E na época não tinha isso, porque na época era a internet de escada ainda. Então a gente tinha que economizar até a internet. Não tinha vídeos, pesquisas, essas coisas. Eu fui até
atrás, pra ser bem sincera, eu não me recordo, mas eu acho que eu consegui dar baixa na empresa dele. E através dele vieram muitos, mas muitos clientes, muitos clientes, muitos clientes. E eu, uma menina totalmente inexperiente, sem saber o que fazer com aquele mundo que Deus tinha me dado ali, o universo jogou pra mim e falou: agora é a sua vez. Eu, muito criança, inexperiente, tive medo, insegurança, não quis. Devolvi cada um deles. Falei: não posso cuidar, não posso abrir empresa, não tenho experiência para isso. E parei. Foi a minha primeira desistência, na verdade. Essa foi a minha primeira desistência. Se eu me arrependo? Às vezes, porque eu acho que eu poderia estar muito mais longe do que eu tô hoje. Mas eu acho que tudo faz parte da vida. Depois disso, o que aconteceu? Eu desisti, desmontei tudo que a gente havia feito ali. As mesas a gente acabou, acho que, vendendo, porque elas estavam em bom estado. As divisórias a gente deu um fim. E logo na sequência eu fui trabalhar num escritório de contabilidade para substituir uma recepcionista. Eu não falei nada que eu tinha curso, fui substituir a recepcionista. E esse escritório foi o primeiro passo que eu dei com a realidade. Por quê? Porque eu tive contato com documentos, eu tive contato com pessoas, com cliente, com o ser humano, com o telefone, com o imposto, com o vencimento, com o dia a dia de um escritório onde tinha aproximadamente 10 funcionários e 3 sócios. E era uma vida real, né? Eu saí de uma vida de fantasia, de criança, e fui para uma vida real. Eu nunca tinha trabalhado, eu sempre estudei na parte da manhã. Eu morava com a minha mãe, com a minha avó e com o meu tio. Eles que me ajudaram em tudo, inclusive até com a minha primeira gravidez. Então, o que eu fiz? Eu abracei. A recepção foi o meu primeiro passo. E aí, dali, foi onde eu tirei todo o meu conhecimento dentro desse escritório. Eu comecei a sugar todo mundo ali, o departamento pessoal, o departamento fiscal, a contabilidade. Comecei a ter acesso a contrato, alteração, distrato. E num determinado momento da vida deles, eu entrei ali temporariamente para substituir uma funcionária que saiu de licença maternidade. Ela estava prestes a voltar. Eu já sabia que eu não tinha lugar ali, porque o quadro de funcionários estava completo. Mas como nada é por acaso, como tudo tem que acontecer na nossa vida e na hora que tem que acontecer, por obra do destino, os sócios decidiram se separar. E um deles quis ficar comigo como funcionária para integrar o seu quadro de funcionários e eu aceitei. Lógico, eu ia levar adiante o meu sonho. Nesse meio tempo, entre ela sair de licença e retornar da licença, como eu já sabia que eu estava ali só para substituí-la, eu pensei, bom, sair daqui para montar o meu escritório, não vou fazer isso de novo, é uma loucura, isso é coisa para louco. E é mesmo, viu, gente? É mesmo. Mas a gente consegue. E aí eu fiz o quê? Eu falei assim, eu já sei, eu vou prestar uma faculdade de matemática. Porque o número era a minha vida, eu gosto de número até hoje. Então, eu prestei a faculdade de matemática, passei e comecei a fazer faculdade de matemática. E durante todo o curso da matemática, do terceiro semestre em diante, você é obrigado a fazer estágio. Então, eu trabalhava durante o dia e fazia estágio durante a noite, dando aula de matemática para supletivo, para adulto. Eu com 20 anos. 20 anos, eu já dava aula para adulto, muito mais velho que eu. Nem me respeitavam, para falar a verdade. E eu fiz isso durante um ano. E eu pensei, não, isso não é pra mim. Mas o que eu fiz? Eu concluí a minha faculdade de matemática. Não fiz bacharelado, fiz licenciatura, então eu posso lecionar. Mas eu não quis continuar para fazer bacharelado.
fiz a colação, peguei meu diploma, mas fiquei nesse escritório trabalhando. Nesse escritório eu passei pela recepção, pela escrita fiscal, pelo departamento pessoal, até o dia em que meu patrão confiava tanto no meu serviço que ele podia viajar e deixar o escritório na minha mão, que eu dominava. Eu abria, eu fechava, eu cuidava dos funcionários, eu cuidava de tudo, de tudo. E nesse momento, depois de muito tempo fazendo isso para alguém que confiou em mim, que eu tenho muito a agradecer, inclusive, eu percebi que eu podia, sim, ter o meu próprio escritório, mesmo sem ter cliente. Então, um dia, estressada, eu cheguei nele e falei: patrão, que eu chamava ele de patrão, eu quero minhas férias. Aí ele: mas agora eu tava em época de entregar raiz. Eu quero hoje, eu quero começar segunda-feira minhas férias, era uma sexta. Aí ele: mas Fernanda, e a raiz? Mas a gente tem outro funcionário aí que pode fazer, que era um menino que trabalhava comigo, eu ensinava ele. Não acredito que você vai fazer isso comigo? Eu falei: eu preciso, eu necessito das minhas férias, eu necessito. A gente tava um pouco brigado, até por divergência de opinião, e aí ele me deu as férias. E eu fui, na segunda-feira eu iniciei as minhas férias, chorei, porque eu nunca tinha tirado férias. Chorei mais de 1 hora sem parar, quando eu cheguei na minha casa. Ninguém entendeu nada, porque eu tinha tirado férias só, e eu chorava. E durante esses 30 dias que eu fiquei de férias, eu amadureci a ideia de abrir o meu escritório. Mas eu não tinha cliente, mas eu tinha vontade. Eu tinha conhecimento que eu tinha obtido ali. Eu tinha experiência já com ser humano, com funcionário, com cliente, com telefone, com sistema, com leis. Eu sabia por onde começar, eu sabia dar o primeiro passo. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu sabia que eu ia conseguir. E aí, o que eu fiz? Juntei a vontade de crescer com uma outra pessoa. Nós nos unimos sem cliente, sem dinheiro na época, sem condições, mas a gente tinha muita vontade, mas muita vontade. Por isso eu acho que a vontade é tudo. E aí a gente montou o primeiro escritório juntas. O que nós fazíamos? Montamos o escritório, eu já tinha o CRC e fizemos uns cartões e entregava cartão. A gente perguntava: tem contabilidade? Vocês têm contabilidade? Se caso a pessoa falasse que não, aí a gente entregava o cartão. Se falasse que sim, não. A gente não entregava, porque a gente tinha medo do contador ficar bravo com a gente, denunciar e fechar o que nem estava aberto ainda. E assim foi, a gente fez isso por algum tempo. Aos poucos apareceu um, outro, não posso falar que foi rápido, não foi. Foi uma luta, foi demorado. Não tínhamos, se fosse hoje, hoje eu pegaria o celular e começaria a produzir conteúdo, talvez. Eu ia me especializar numa área, ia falar, vou explicar um pouquinho sobre determinado assunto, e ia aprofundar, e as pessoas iam me procurar dizendo: nossa, ela entende do assunto. Essa era uma opção hoje. Na época, não tinha. A gente tá falando de 18 anos atrás, não tinha essa ferramenta, não tinha. E aí, ficamos um tempo junto, creio que por volta de 3 anos, eu posso dizer mais ou menos esse período, e não deu mais certo a sociedade. Eu tinha um objetivo, ela tinha outro objetivo, não batia mais e separamos a sociedade amigavelmente. Repartimos os clientes. Eu novamente voltei para minha casa, montei o escritório dentro da minha sala e fiquei. Nessa época, eu já estava até separada do meu esposo, estava separada, e eu fiquei ali. E os clientes super compreenderam, os que ficaram comigo super compreenderam. O apartamento era um ovo e eu fiz desse ovo meio ovo, porque metade do ovo era o escritório. Bom, eles iam lá, os clientes iam lá, os clientes super entenderam. Os clientes, eu falo assim, olha, eu amo tanto os meus clientes se tornam meus amigos, os meus clientes acabam participando das minhas festas,
Meus clientes frequentam minha casa. É engraçado, mas é coisa assim bem de humano, sabe? Aquela relação que a gente tem. E foi assim, meu primeiro passo, mas eu não desisti. Aí eu falei, de hoje em diante eu não quero mais sociedade. Eu vou caminhar sozinha, eu sou capaz, eu vou conseguir. E assim eu fiquei em casa, creio que por um ano. Depois eu consegui alugar um imóvel. Desmembrei, né? Tirei o escritório de casa, fui para esse imóvel. E de lá pra cá eu venho caminhando sozinha. Já tive outros... já tracei outros objetivos na minha vida. Inclusive, eu fiz o curso de Direito. Falei pra minha mãe, eu vou fazer, mãe, porque Direito tá super ligado com contabilidade. E eu quero ampliar meu conhecimento, eu quero ir para uma nova área. E assim eu fiz. Fui, prestei, passei, cursei 5 anos. E aí eu conheci meu atual esposo na faculdade de Direito. No último semestre a gente começou a se relacionar. Nos formamos, prestamos a primeira prova para a ordem. Logo na sequência, quando saímos da faculdade, não passamos na primeira fase. E passou um tempo, eu engravidei da Beatriz, que hoje tem 8 anos, vai fazer 9. E logo na sequência a gente foi tentando e eu prestei a prova da ordem e nós passamos também juntos e tiramos a ordem. Era uma nova vida, um novo tudo. Íamos começar a advogar e advogamos juntos. E é através desse advogar, desse iniciar novo, desse passo novo na minha vida, que eu pensei, eu falei, gente, quanta dificuldade, quanta inexperiência. Eu tinha esquecido da inexperiência que eu tive lá atrás na contabilidade. Mas eu vim mais adulta, mais mulher, mais consciente. Eu lembro que uma vez eu liguei para um amigo advogado, falei assim para ele, nossa, aconteceu isso, um caso que era a habitualidade dele, até ele podia me ajudar, e era amigo mesmo assim. E ele foi tão, como que eu posso dizer, ele foi tão raso na explicação dele, que não me ajudou em absolutamente nada. E eu totalmente inexperiente, meus clientes da contabilidade acabavam indicando, um indica o irmão que bateu o carro, o outro indica uma ação trabalhista. Então assim, eu falei, gente, cadê o passo a passo? Cadê? Eu sou totalmente inexperiente nessa área, não tenho ninguém para me ajudar, eu vou bater cabeça. Por mais que eu tenha experiência na contabilidade, tenha experiência com o cliente, a hora que eu chegar no juiz eu faço o quê? Que lado da mesa que eu sento? Como que eu preencho um formulário, uma petição? Como que é isso? Eu não tinha isso. Então, foi através dessa dificuldade que eu passei, que eu vi que os profissionais não se ajudam, porque os profissionais, eles se olham como concorrentes, apesar do que eu já disse, que a internet, ela tem muitos profissionais hoje, agora, que eles dividem o conhecimento. Então, graças a Deus que a gente tem pessoas que querem passar o conhecimento, que estão dispostos a ajudar os profissionais que estão iniciando na carreira. Foi através disso que eu falei, falei, não, eu vou voltar a fazer vídeo para ajudar os contadores iniciantes. Porque eu sei o que é você chegar numa junta comercial, ser mal atendido. Eu sei o que é você chegar, não saber o que a pessoa tá falando. Ah, deu erro porque o nome é assim. É porque a pessoa não tem nem paciência de te explicar. Porque assim, ela já faz aquilo há tantos anos que pra ela é tão comum que ela acha que você vai entender. Mas na verdade você fica tão perdido. Ah, eu não sei o que fazer. Eu não sei aonde ligar. Gente, eu já passei tanto por isso. Eu falei, nossa,
eu não sabia resolver tanta coisa. Hoje eu consigo resolver, hoje eu consigo me organizar. No direito, eu fiquei tão perdida, eu falei, gente, e você passa vergonha, você é humilhado, você é um profissional que você estudou. Eu estudo desde que eu nasci, eu nunca parei de estudar, eu faço curso, eu faço muito curso. Eu tô trabalhando, aí eu tenho uma dúvida, eu vou lá, pesquiso, eu acho um curso de um colega, eu vou lá e compro o curso, eu assisto o curso, eu tiro proveito daquilo. Gente, você estuda tanto, aí você chega na frente de um juiz, na frente, você se sente humilhado por falta de experiência. Mesma coisa o contador, o que acontece? Ele se sente humilhado porque ele não sabe resolver um problema, porque ele não sabe dar uma resposta para um cliente, porque isso faz parte, é do ser humano, isso faz parte. E por isso, por iniciar na carreira jurídica e ter tanta dificuldade, tanto empecilho, tanto obstáculo, tanto medo, eu tinha medo de ir chegar até a mesa do juiz e falar com o juiz, quem sou eu? Eu pensava isso e eu vi que não é nada disso. Então eu falei, não. Há 4 anos atrás, por esse mesmo motivo, o que eu fiz? Eu e minha filha falou, mãe, vamos fazer uns vídeos para ajudar contador? Então, justamente falando da dificuldade jurídica que eu tinha, ela falou, por que você não usa o seu conhecimento de contabilidade e ajuda contadores que passam pela mesma dificuldade que você está passando no universo jurídico? Eu gostei da ideia, aí a gente fez 4 vídeos amadores, muito amadores, porque a gente não tinha noção. E ela jogou num canal do YouTube, se eu não me engano. E aí abriu uma caixa de e-mails para as pessoas e a gente fez 4 vídeos apenas, acho que um por semana, assim, aleatório. Eu nem lembro do que eu falei, acho que eu falei de um pouquinho de abertura, mostrei o site da junta, alguma coisa assim. E esses dias eu recebi um e-mail no meu e-mail particular, dizendo eu preciso da sua ajuda. E aí eu chamei minha filha e falei assim, Catarina, será que isso é vírus? Aí a Catarina abriu e a chama reacendeu, porque nós começamos a falar, gente, ainda existe gente iniciando, ainda existe gente que precisa de ajuda. E aí ela começou, deixa eu ver se eu ainda consigo acessar aquele canal. Aí olhou o canal, meu Deus, nós ficamos chocados. Eu lembro, eu até chorei, não faz muito tempo, ela começou a falar. Aí eu chorei até das mensagens que a gente recebeu, porque o pessoal falava assim, por favor, não para, volta, cadê você? Vocês sumiram, e isso. E uma pessoa até falou assim, eu queria te falar que eu comecei o curso de contabilidade por assistir um vídeo seu. Se vocês forem assistir o vídeo, vocês vão ver que era super amador. Era um celular e a gente gravava de brincadeira ali, assim, pra ver o que ia acontecer. E deu super certo. E hoje eu tô aqui não com uma intenção de ficar falando pra vocês e na hora H falar pra vocês comprar um curso. Não. Se não for pra eu dar o meu máximo aqui pra vocês, eu nem vou estar aqui. Eu vou dar o meu máximo. O dia que eu for lançar um curso, eu vou falar pra vocês, eu vou lançar um curso. Mas se não for pra eu dar o meu máximo pra vocês, eu nem vou estar aqui. Porque eu sei o que é passar uma dificuldade. Eu sei o que é passar vergonha. Eu sei o que é você querer crescer na tua profissão e você não ter espaço. Porque você acha, porque você criou essa crença limitante na sua cabeça. Porque você se acha inferior ao outro. Porque você se acha menos profissional que o outro. E na verdade não. Na verdade não. O medo que faz isso com a gente, na verdade, você estudou 4, 5, 6 anos. Você tem muito conhecimento guardado aí dentro de você. Você só não tem o passo a passo. Você não tem o início, o start. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Com toda a minha alma, com todo o meu amor que eu tenho pelo humano, pelo ser humano e pela profissão. A você que está aí iniciando na carreira. Para você que já é contador e trabalha para uma empresa. Para você que é contador e trabalha num departamento. Para você que é contador e nunca trabalhou como contador. Para você que tem o desejo de iniciar o seu escritório. Eu vou estar aqui para te ajudar. No passo a passo, no dia a dia, nas perguntas. Tenho dúvida. Mesmo que eu não saiba. Eu posso não saber, porque a gente não sabe tudo. Mas se eu não souber,
eu vou atrás, eu vou te ajudar e a gente vai vencer. A gente vai se unir, porque quando a maré sobe, todo barco sobe. Então não tem concorrência, não tem medo, não tem nada. Somos uma classe, somos unidos, temos que ajudar um ao outro. Se você conhece um contador, tem um problema lá no sul, mas você não é do sul, conversa com o contador. Quando ele tiver um problema em São Paulo, você tá em São Paulo, ele vai te ligar, você vai resolver pra ele. Aí vai surgir um outro problema na Bahia, você vai ligar para um outro escritório e assim a gente vai se unindo, porque o que o ser humano tem pra todo mundo, na verdade tem pra todo mundo. E o que o ser humano precisa é de união, né? De amor, de conhecimento. Dividir conhecimento, não tem coisa melhor do que dividir conhecimento. E por falar em conhecimento, no Instagram, post todos os dias, stories, rotina. Aqui no canal, se inscreve, dá um like se você gostou, comenta, manda pergunta para os próximos vídeos e a gente vai trocar muita experiência, eu tenho certeza disso.